Lucas 7:36. Nosso pastor Paulo está viajando, está hoje em Ipatinga, ministrando lá na nossa igreja. Estejam orando por eles, tá bom? Vamos lá, todo mundo achou? Lucas 7:36. Se o irmão não tiver Bíblia, empresta para ele ler com você aí. Vamos lá. 7:36. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, era o que essa mulher? Soube que ela estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo. E continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou uma seguinte história, uma parábola. Um homem emprestou um dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum Peraí. Esse post-it aqui me ajudou. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou as suas dívidas. Qual deles amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então Simão voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não ofereceu água para eu lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco é perdoada demonstra pouco amor. A pessoa que é pouco perdoada demonstra pouco amor. A pessoa que é pouco perdoada demonstra pouco amor. A pessoa que é pouco perdoada demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam ali à mesa diziam entre si: quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vá em paz. Olha para mim aqui agora. Mas antes, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Pai, a sua palavra foi lida. Que o seu Santo Espírito possa discorrer, Senhor, e eu ser só um instrumento de propagação da sua palavra, Senhor. Que eu possa ser só um instrumento de sua glória, de comunicação da sua palavra. Que eu seja só esse filho que o Senhor ama e colocou essa palavra no coração para partilhar a sua igreja, para semear essa palavra à sua igreja. Pai, nós oramos por isso, no nome de Jesus. Amém, amém. Jesus coloca num texto só 2 assuntos cruciais. Um dos mais importantes da Bíblia, dos assuntos assim mais importantes da Bíblia. Ele pega nesse texto. E o primeiro assunto que ele coloca aí é amor a Deus, amor total a Deus. Amor total a Deus. Quando perguntaram a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, ele nem pensou, ele já soltou. Pá! O maior de todos os mandamentos é amar o Senhor seu Deus de todo o seu entendimento, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus acima de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Não é somente amar a Deus. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus em tudo que há em nós. Esse texto que a gente leu, ele colocou esses 2 assuntos. O primeiro é amar a Deus, e o segundo assunto é perdão dos pecados. Perdão dos pecados. A declaração de Jesus é: a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quem muito se perdoa, muito ama. E ele, de forma maravilhosa, associa essas 2 respostas, esses 2 assuntos nesse mesmo texto.
essa resposta, ele associa essa resposta de amor que podemos dar a Deus e ao perdão dos nossos pecados. Repito, Jesus pega o amor total a Deus e o perdão dos pecados, coloca num assunto só, de forma extraordinária. Ele diz que nós amamos a Deus, o amor a Deus é resposta do perdão dos nossos pecados, do tanto que a gente foi perdoado. Ele de forma maravilhosa associa a resposta de amor que podemos dar a Deus ao perdão dos nossos pecados. Vamos lá para o texto. Quem aqui conhece alguém entrão para frente, aquele sapato de palhaço, para-choque de Toyota, aquele cara assim que já chega? Quem aqui conhece? Levanta a mão, deixa eu ver quem conhece um entrão. Na Bahia, levanta sua mão, deixa eu ver. Quem conhece um para frente, aquele que já entra, já chega agora, já senta na janela? Quem conhece? Quem conhece? Eu conheço uns 6, começando de mim, que eu sou para frente pra caramba também. Um penetra de festa, aquele que chega numa festa que nunca foi convidado, o cara chega lá e fica... Aquele penetra, não foi convidado, mas está ali. Como é que você se sente quando esse penetra, esse entrão vai... Uma pessoa que você nem conhece, ele já entra no meio da conversa e dizendo para você, ó, é isso, é isso, é isso. Como é que você se sente assim? Ou, quem é você, cara? Alguém que nem te conhece já dá opinião na sua roupa, dá opinião na sua vida. Aquele entrão, você olha assim, você olha dos... Essa mulher, a pecadora, é mais ou menos assim que aconteceu lá. Estava tendo um jantar dos top. Essa mulher invade o jantar sem ser chamada e rouba a cena. A pecadora, aconteceu mais ou menos isso. Ela não foi chamada. Ela entra numa casa que ela não foi convidada, Paula. Ela entra num jantar que ela não era bem-vinda. E esse ato dessa mulher pecadora cria um mal-estar naquele jantar tão grande. Fica aquele... Sabe, igual aconteceu eu passar uma vergonha aqui no púlpito. Aí todo mundo falou... Ela invade um jantar. Ela invade um jantar ali. Fica aquele climão no culto. E aí Simão, um fariseu, reclama no coração. Dizia bem assim, olha... Se esse Jesus fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Não deixava ela ficar tocando no pé dele, fazendo isso que está fazendo aí. Se Jesus fosse profeta realmente, sabia que essa mulher é uma quenga, uma da vida, né? Todas as vezes que a Bíblia disser assim, irmãos, é uma pecadora, ou está associando a pessoa à prática mesmo da prostituição, ganhar dinheiro com o corpo, ou é uma mulher muito promíscua mesmo. Então era voltado para essa área sexual, a pecadora. Quando se fala em pecadora na Bíblia, está dizendo que essa mulher, ela era de fato alguém que envolvia ilicitamente a sua vida sexual. E então você tem esse primeiro personagem, que é essa mulher com muito pecado. Ela era chamada de La Pecadora. A pecadora. O outro personagem nesse texto é um fariseu, um Simão. E é muito interessante isso. Jesus está na casa desses fariseus, e ele era o mais religioso, o mais dedicado, o mais devoto, o cara crente, o cara, top, um cara temente a Deus certinho assim, praticava certinho as leis, cumpria certinho, rigorosamente as coisas. Então quando a gente olha para esses dois cenários, vê uma lá pecadora de um lugar, e olha para o fariseu do outro, a gente logo vai dizer, bom, quem tem pecado é ela, né? Quem está perdido é ela. Ele aqui, não, ele não tem pecado não. E se tiver, é só um pouquinho, é só um fiotinho. Quando a gente olha para o texto, a gente acha que é ela que é uma mulher de má fama, tem mais pecado, tem muito pecado, mas o fariseu nem tanto, não tem tanto pecado assim. Ele é o bom, seu carro é vermelho, ele não usa espelho para se pentear. Ela não. Ela é a de má fama, ela é a que acaba com os casamentos, ela é um terror. Então, tem mais pecado ela do que ele. Olha para isso, irmãos, vocês precisam entender essa introdução aqui. A grande questão aqui, irmãos, não é a quantidade de coisa errada que cada um fez. A grande questão aqui, irmãos, é que a gente
a coisa mais grave aqui do texto não é o simples fato de que não é que ela pecava mais que ele, é o simples fato de que nós pecamos. É o simples fato que mesmo antes de pecar nós já fomos concebidos em pecado. Você já nasceu carniça, você já nasceu tranqueira, você já nasceu fedendo. A questão aqui, irmãos, é a resposta de como cada um desses dois personagens dá ao amor de Deus. Como cada um responde pelo perdão alcançado. Como cada um dá resposta do amor de Deus. A questão aqui é como cada um reage a uma dívida que estava tendo para com Deus. A resposta de amor para com Deus. A dívida perdoada. E aí Jesus conta uma historinha, olha. Tem uma pessoa que está devendo 50 reais. Outra pessoa que está devendo 500 reais. Ele conta essa historinha lá. Um moço emprestou 50 reais para um, emprestou 500 reais para o outro. E nenhum dos dois pôde pagar o empréstimo. Então o de 50 reais ele perdoou. E o de 500 reais ele perdoou também. E aí Jesus pergunta bem assim, quem foi mais perdoado? Quem você acha que Jesus, que vai amar mais aquele que perdoou? Então o judeu ele solta já na telha, olha, mas quem vai amar mais é quem recebeu mais perdão, quem devia 500 reais. E aí Jesus olha para o fariseu e fala assim, bom, você é muito bom, exatamente, quem muito perdoa, muito ama. E quando ele diz essa frase, quem muito perdoa, muito ama, ele está querendo dizer que se essa pessoa ama, porque ela foi perdoada. Irmão, viaja comigo, tá? Viaja aqui comigo. É uma resposta ao que aconteceu com você. Você responde a Deus pelo tamanho da dívida que você tinha e pelo tamanho do perdão dos seus pecados. Logo, você ama a Deus na mesma proporcionalidade. É uma dívida de gratidão. Sabe aquela pessoa que salvou sua vida assim? Se não fosse aquela pessoa ali, você estava enrolada na escola. Se não fosse aquela pessoa assim, lá no seu emprego, você estava perdido. Aquela pessoa que salvou você assim, meu Deus do céu, se não fosse essa pessoa, estava enrolado, meu Deus do céu. E aí depois você não consegue pagar aquela dívida assim, você fica com aquela dívida de gratidão assim no coração. Eu acho que é mais ou menos isso que aquela pecadora sentia. Isso aí, o Luciano Subirá fala muito disso. Dívida de gratidão. Agora, o que é perdoar pouco e o que é perdoar muito? A Bíblia fala que todos pecaram, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não se trata, irmãos, da quantidade de pecados, se trata de que um estava num buraco lá mais no fundo, outro estava mais no raso, mas estava todo mundo no buraco. A diferença é que de um para o outro, um estava mais fundo, olha aqui para mim, irmãos, um estava mais fundo e outro estava mais raso, mas estava todo mundo no buraco. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado, todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Não se trata da quantidade de pecados, se trata de que estava todo mundo no buraco e ninguém conseguia sair de lá sozinho. Ninguém conseguia sair de lá sozinho. Diga comigo, ninguém conseguiria sair do buraco sozinho. Ninguém conseguiria sair de lá. Por que você está falando isso, pastor? Porque até você que acha que cumpriu a lei toda, a Bíblia diz que se você erra um ponto da lei, você errou toda ela. Está no buraco do mesmo jeito. E na terra não houve um justo sequer. Não houve um. Lá em Lucas 5:30 perguntaram a Jesus, por que vocês comem? Jesus, por que você come e bebe com publicanos e pecadores? E Jesus vai lá e solta assim, olha, eu vim. Jesus responde, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. E aqui a gente se confunde num ponto, irmãos. A gente acha que quando Jesus diz que veio para os doentes e não para os sãos, é que existem sãos. Irmãos, não existem sãos. A diferença é como você se vê.
É como se eu, Hélito, dissesse bem assim: os doentes são todos aqueles que têm cabelo na cabeça. E eu chego até Jesus e falo assim: Jesus, você tem gente para você mexer, hein? Graças a Deus eu sou careca. Aí Jesus olha para mim e fala bem assim: tá bom, Hélito, eu vou cuidar dos cabeludos então. É eu dizer para Jesus: Jesus, graças a Deus eu cumpro tudo certinho, não tenho pelos. E Jesus olha para mim e fala assim: então eu vou cuidar dos que tem pelo e que consegue ver que tem pelo. Relacionado ao pecado, irmãos, é exatamente isso. Quando você diz graças a Deus, eu estou bem pra caramba, Jesus precisa salvar aquele lar, Jesus precisa tratar aquele lar, você está dizendo que você não tem pelos, você está dizendo que você não tem pernas, você está dizendo que você não tem pecado. E Jesus está dizendo: eu vim para os doentes, eu vim para os que precisam de mim. O que ele está querendo dizer? Eu vim para todos aqueles que reconhecem que tem um problema a ser resolvido e não conseguem resolver. Eu imagino Jesus olhando para mim e fala assim: tá bom, vou cuidar então daqueles que estão doentes, que você está são, né? Vou curar os que têm cabelo então. E eu confesso, irmãos, que durante muitos anos eu nasci num berço evangélico. Olha para cá, eu sou crente de berço, sou crente desde pequenininho, desde o círculo de oração. Então, irmãos, casei-me virgem. Na Bahia tinha uns axé, tinha uns negócios assim, mas tinha vontade de ir naqueles axé, no trio elétrico, aqueles negócios assim. Olhar para aquilo assim, tomar cachaça, por exemplo, eu falava assim: nossa, que trem ruim, cara. Tomar cerveja, esses negócios, eu falava assim. Droga, então, vixe, medroso, cigarro. Aí eu começava a analisar assim, eu dizia: puxa vida, quem muito é perdoado, muito ama, então eu devo amar a Deus pouco, porque eu tenho pouca coisa para ser perdoada. Porque as pessoas que vêm do mundo assim, atolado mesmo assim, eles entregam a sua vida a Jesus e ficam felizes pra caramba. E durante muitos e muitos e muitos anos eu tive essa equívoca informação na minha mente, porque eu olhava aqueles pecadores entrando na igreja, entregando sua vida a Jesus, eu dizia assim: rapaz, esse aí tem cabelo para Jesus cuidar, hein? Esse aí tem pecado. Esse aí tem pecado demais. Esse aí é terrível demais. Eu nasci no berço evangélico, então foi aquele menino certinho, que evitava a briga, no máximo, deixa eu ver, comer uma coisa escondida do irmão, assim em casa, ou aprontar assim de criança. E aí eu olhava sempre para os pecadores, com os olhos de fariseu, e dizia assim: esse aí tem pecado para perdoar, viu Jesus? Esse aí você vai ter trabalho. Eu sempre acreditei no poder do evangelho, irmão, só que eu nunca assimilei uma coisa que muitos de nós não assimilam. O poder do evangelho sem arrependimento de nada serve. Você conhecer o poder de Jesus e o que Jesus faz, e se você não arrepender dos seus pecados, para nada serve. Arrependimento, isso deve acontecer em todas as pessoas, as que são pecadoras e têm convicção de que são pecadoras, e as que são pecadoras que acham que não têm pecados. Eu sempre acreditei no poder do evangelho, mas sem um primeiro passo. A Bíblia diz: arrependei-vos e credes no evangelho. Não é credes no evangelho para depois você se arrepender. Arrependam-se e creiam no evangelho. A mensagem completa é: arrepende e depois você acredita. Você só se arrepende daquilo que você sabe que você cometeu. E aqui tem um grande problema. Pastor, como é que eu posso me arrepender daquilo que eu nem sei o que está acontecendo comigo? Como é que você pode assumir uma culpa de algo que você não sabe que praticou? Vou falar de novo essa frase. Como é que você pode assumir uma culpa de algo que você nem sabe que você praticou? Como é que você pode racionalizar: puxa vida, eu sou um pecador de verdade, se você nem sabe o que você praticou? Se você nem sabe que você é pecador, você só se arrepende daquilo que você sabe que você cometeu, ou que de fato alguém te prove que você fez. Puxa, eu fiz isso, eu sou isso. E nós que estamos anos-luz na igreja, sempre caímos na mesma besteira, que é achar que só o promíscuo tem pecado,
que só o que está no mundão aprontando lá é pecador. Que só o que está lá fora, que está arrebentado, muitos de nós de fato não sabem ainda o quanto foram e o quanto são pecadores. E pior, inimigos de Deus. E pior, pois de fato nunca conseguiram se ver por dentro. Quando você enxergar quem você é por dentro, você para de julgar o outro. Você para de dizer ao outro como o outro deve ser. Quando você olha para a carniça que você é, para a podridão que há dentro de você, você fica mais caladinho para a vida dos outros. Esse é o processo. Talvez eu falei com você e agora você está dizendo assim: ah, fulano de tal, eu estou falando é para você. Estou falando para fulano de tal. Eu estou falando para você. Quando o Espírito Santo te leva ao lugar onde quem você é realmente de fato, você tem mais misericórdia dos outros. Você tem mais misericórdia do outro. Você tem mais compaixão do outro. Talvez você esteja num buraco um pouquinho acima, mas está todo mundo no mesmo buraco, sem poder se salvar, sem poder sair de lá. E é impressionante quando Paulo fala sobre isso. E aí eu fui ver Paulo, é simples, Paulo ele diz bem assim, olha, quando ele fala acerca dele mesmo, ele diz assim: sou fariseu. Quando o pessoal estava querendo dizer que salvação é por obras, aquela coisa toda, ele diz bem assim, Filipenses 3, 4 ao 6, ele diz bem assim, ó: embora eu mesmo tivesse razão para tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, impecável, perfeito. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quanto à justiça que há na lei, eu não tenho que me envergonhar. Quando eu persegui a igreja, foi por zelo. Quando eu fiz o errado, foi por dedicação a Deus. Olha para isso. Até quando eu fiz aquela prática violenta, foi por zelo. E aí você vai procurar no Paulo, você não acha uma ficha criminal de Paulo. O que esse moço tem de errado? O que ele fez de errado? O que o Paulo tem de errado? E aí ele solta lá para Timóteo quem ele era. Mas apesar de não ter uma ficha criminal, o que ele diz? Como um cara irrepreensível como esse, ele fala isso para Timóteo: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal pecador. Tem um trem errado com Paulo. Eu acho que ele não regulava bem. Como é que um homem irrepreensível, perfeito, dedicado, devoto, que as coisas erradas que fez com a intenção boa, é o pior dos pecadores? Tem um trem errado com esse moço. Tem um negócio errado com esse Paulo. Será que o Paulo era doido, irmãos? Um cara que não tinha nada de errado e é o pior dos pecadores? Essa é a mentalidade de muitos de nós, os certinhos, irmãos. Olha aqui para mim, irmãos. Essa é a mentalidade de muitos de nós, os certinhos. Eu fui pouco perdoado porque eu tive pouco pecado. Quem te disse isso? Quem te disse isso? Tomara que o Espírito Santo te leve a quem você é por dentro de verdade. Somos tão pecadores e tão merecedores da condenação eterna como qualquer outra pessoa, irmãos. Como qualquer um outro. Não se trata da ficha corrida de pecados, se trata da minha e da sua natureza pecaminosa. Você só de respirar peca, porque a sua natureza emite isso, você produz isso. Se trata dos seus pecados, inclusive quando você está fazendo bondade, é aquele pecado na santidade. Eu lembro quando a gente estava, olha para isso, agora eu posso falar que já passou um tempo, eu já não fico com tanta vergonha mais. Eu lembro quando a gente estava tendo as 24 horas de oração aqui. Eu gosto muito de orar distante assim dos irmãos, às vezes, de madrugada. Então eu vim tipo de madrugada aqui umas 4, 5 horas da manhã. E aí vim orar aqui sozinho, aí eu abro aquela bocona, choro, grito, falo um monte de coisa com Deus, aquela coisa toda. E aí eu acho que era 6 horas ou era 7 horas, eu não me lembro ao certo. Os irmãos vinham aqui para a igreja, né?
para começar a primeira escala, né, de oração. Então o que eu pensei? Depois de orar bastante, falar bastante com Deus, eu falei assim, eu vou esperar algum irmão chegar para eu sair, pelo menos os irmãos me veem que eu estou orando aqui, né, aquela coisa toda. E aí o pastor está orando, então isso vai motivar os irmãos, aquela coisa toda. E depois que eu passei a madrugada toda orando, que os irmãos chegaram, adentraram, quando eu saí naquela porta ali, irmãos, eu ouvi nitidamente o Espírito Santo falar bem assim comigo: parabéns, você é um bom fariseu. Até no seu ato de orar, você exala pecado. O que eu queria? Que os irmãos me vissem a orar. E eu nem sabia que eu tinha esse pecado, irmãos. Irmãos, aquilo me perturbou o dia inteiro. Eu falei assim, meu Deus, até orando eu estou pecando. Até em santidade eu estou pecando. O que é isso? Não se trata da ficha corrida de pecados que você sabe que você praticou. Se trata da sua natureza pecaminosa. Se trata dos seus pecados até quando você faz ato de bondade. Se trata do jeito que você lê a Bíblia com o espírito errado. Pastor, mas eu estou lendo a Bíblia. Com que olhos você está lendo a Bíblia? Pastor, mas eu estou orando. Com que coração você está orando? Pastor, mas eu estou cantando. Com que coração você está cantando? Pastor, mas eu oro para caramba. Mas você está orando por quem? Para mim? Está pecando, senhor. Porque a verdadeira oração é aquela que você faz para o outro. A oração de um Cristo é quando você ora para o outro. Quando você olha para você, irmãos, eu acho que o Espírito Santo chega para Jesus e Deus fala assim, não é bem assim não. Você não sabe orar. E a Bíblia diz que você não sabe orar, você não sabe orar. E qual que é a oração certa, pastor? Não sei qual que é a certa. Mas qual que é a oração errada? Não tem oração errada. É errada aquela oração que não é feita. Nós exalamos pecado. A experiência profunda de arrependimento, irmãos, é o que muitos de nós precisam. A experiência profunda de um arrependimento é tudo que muitos de nós precisam. Aquela pecadora, Jesus não estava falando da ficha corrida dela, ela estava falando da quantidade de arrependimento que aquela mulher se manifestou ali. A quantidade de arrependimento que aquela mulher tinha. O mergulhar na profundidade de quem ela era de fato. Quando Paulo diz que é o pior dos pecadores, ele tem os seus olhos abertos. Ele vê a realidade de quem ele realmente era. O pior de todos os pecadores. E nós, irmãos, precisamos ter urgentemente os meus e os seus olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus. Nós nunca amaremos totalmente ao Senhor quando não entendermos que foi a obra de Jesus na cruz e o preço que pagou sobre as nossas vidas. Nós nunca amaremos de fato totalmente ao Senhor Jesus, porque quem muito é perdoado, muito ama. Nós nunca amaremos Jesus na totalidade. Quanto maior a compreensão da sua dívida para com Deus, maior será o perdão dos pecados que estará sobre a sua vida, e maior será o seu amor para com Deus. Maior será o seu amor para com Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta, pensa aí agora, quanto que é de fato que você devia para Deus? Ah, pastor, é muito, viu? Mas você fala que é muito assim porque você ouviu falar que é muito, ou você de fato imagina assim, eu devo muito? Ou você acha que você não deve nada? Você tem essa compreensão? Eu estou fazendo essas perguntas para você. Você tem essa compreensão do tamanho da sua dívida para com Deus? Ou você só fala que é muito porque seu pastor fala que você estava devendo muito? Qual é o tamanho da dívida que você tem para com Deus? Minha dívida é alta, pastor. Você diz isso porque é real a compreensão de que você realmente era uma carniça e Deus te salvou? Ou é modinha, ou é fala normal de crente, olha, meus pecados foram muitos e Deus me perdoou? Dívida grande na sua cabeça é real ou é imaginário? Eu tenho uma dívida grande é porque eu ouvi falar que minha dívida é grande, mas eu não sei muito bem isso. Somos parte, irmãos, e aqui dói um pouquinho. Nós somos parte, irmãos, de uma geração que não entende profundamente o que Cristo fez por nós. Não entende profundamente, é o que Paulo diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos,
logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O que acontece de fato, irmãos, é que eu me amo muito e amo pouco ao Senhor. Por quê? Porque eu não sei o tamanho da minha dívida. Logo, eu não sei que eu estava devendo muito. Então, irmãos, a gente não sabe o tanto que a gente foi perdoado. O que eu e você precisamos? Precisamos de uma profunda reação, precisamos de uma profunda vivência no arrependimento dos nossos pecados. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Por que eu amo pouco ao Senhor, irmãos? É porque eu não tenho a total compreensão do que Jesus fez na cruz por mim e por você. E por que isso é tão crucial? Porque no céu só funciona com o que Cristo fez. Não sei porque eu fui remetido esse domingo a essas duas coisas. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Todo mundo abre sua Bíblia, Apocalipse 5. Apocalipse 5. Apocalipse 5 e 9. O que é que eles estão cantando agora lá no céu? Qual é a adoração no céu? Olha só que interessante isso aqui, Apocalipse 5 e 9. Olha o que Jesus fez. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. De novo, irmãos, o que eles estão cantando lá no céu? Foste morto, e com seu sangue nos compraste para Deus de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos fizesse reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com voz dizia, olha o que com voz dizia, como é que funciona a adoração no céu? Digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. De novo, o que eles cantam lá no céu? Digno é o Cordeiro que foi morto. E ouvi toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, em todas as coisas que nele há, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, de novo, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Até aí, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Qual é a temática da adoração no céu? Jesus que morreu na cruz do Calvário. O que eles adoram lá no céu? O que eles estão falando lá no céu? Digno é o Cordeiro que foi morto. Qual é a temática da adoração lá no céu? A obra de Jesus na cruz do Calvário. Se o céu valoriza o que Jesus fez por nós, eu acho que nós estamos desincronizados, irmãos. Se eles cantam isso lá, esse é o tema central de adoração no céu, porque fostes morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Como é que eles cantam isso lá no céu? Seja feito aqui na terra como é feito no céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. E o que isso quer dizer? É que enquanto estivermos aqui na terra, não se esqueça o que eu fiz quando vocês, o que Jesus está querendo dizer, o que enquanto vocês estiverem aqui na terra, vão vivendo isso, porque quando vocês adentrarem a eternidade, vocês continuarão dizendo: digno sou eu que morri por vocês. A eternidade canta: digno é o Cordeiro que foi morto. Continuarão cantando na eternidade: digno é o Cordeiro que foi morto. Vocês ainda não mensuram e não conseguem mensurar isso na totalidade, mas vão vivendo isso, e vão cantando isso, e vão vivendo. Mas um dia vocês mensurarão o que eles cantam aqui para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Eles cantam a obra do Cristo morto na cruz do Calvário para redimir os pecadores, todos os pecadores, todos os pecadores. Vá um pouquinho para frente, no 7:9, Apocalipse 7:9. De novo, o que eles cantam no céu? Apocalipse 7, do 9 ao 10, diz bem assim: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e língua, estavam diante do trono, e perante o Cordeiro
trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao quem? Ao Cordeiro. Olha cá para mim. A obra de Jesus na cruz, irmãos, não foi uma coisa efêmera de um herói. Se isso é raso no seu coração, você precisa de uma profunda reação a arrependimento, uma vivência de arrependimento. A sua dívida ela é de fato muito, muito grande e impagável, mas você precisa ter consciência disso. Ter consciência disso. E não é só ter consciência de quanto você devia no dia da sua conversão, que você entregou sua vida a Jesus e sentiu aquela emoção forte. É continuamente tendo essa consciência do que Jesus fez por você. É essa dívida de gratidão. A maior chave da devida resposta ao amor e à gratidão a Deus que podemos dar a Ele, aquilo que Ele nos fez é vivendo continuamente, todos os dias. Eu devia muito e Ele pagou, e eu devo muito para Ele. Pastor, e por que isso não acontece conosco? Finalizando, irmãos. Por que isso não acontece com a gente? Por que isso não acontece conosco, pastor? Por que a gente não tem essa consciência, pastor? Volta um pouquinho a Apocalipse 3. Apocalipse 3. Vê se parece com você isso aqui. Apocalipse 3, 17 e 19. Por que eu não tenho esse olhar? Por que eu não tenho essa consciência de quem eu sou, pastor? Todo mundo achou? Apocalipse 3, 17 e 19. Diz bem assim, ó: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Ó para isso. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os seus olhos com colírio para que vejas. De novo, unja os seus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha aqui para mim. O que ele está querendo dizer é que o nosso problema é falta de arrependimento. Você que se acha o bonzinho é o piorzinho que está tendo. Você que se acha o top. E eu não estou falando para a pessoa que você está pensando, eu estou falando para você. Você que se acha o rei da cocada preta, o último copo de água do deserto, a última bolacha do pacote de biscoito. Você que está se sentindo o cara. Você que está dizendo: eu não tenho nada top. Você precisa de uma coisa que é o que ele recomenda ali: colírio para os olhos, para que você veja quem de fato você é. Você é cego. E como você é cego, você só consegue ver a vida dos outros. E aí você se torna intolerante. Vocês são um tipo de gente que perdeu a capacidade de enxergar, é o que o texto está querendo dizer. Vocês são um tipo de gente que perdeu a capacidade de enxergar o que precisa ser enxergado, porque eu vejo um cisco no olho dos irmãos fácil, irmãos. Como eu tenho a habilidade de ver defeito dos irmãos? Nossa, mas eu sou um dos melhores que tem para achar defeito. Eu, pastor Wellington, para achar defeito nos outros? Confesso que tenho focado nas traves que estão nos meus olhos, numa viga. A Bíblia diz que é uma viga desse tamanho, assim, que está no seu olho. E um cisquinho que está no olho do seu irmão. Você consegue ver o cisco que está no olho do seu irmão e não consegue ver o tamanho da trave, da viga que está no seu, do tronco que está no seu. Ó para isso, tem um tronco no seu olho e você consegue enxergar o cisco que está no olho do seu irmão. Qual é o nosso problema, irmãos? O nosso problema é que nós somos cegos para o que deveríamos de fato enxergar, que é a nossa debilidade, qual é a nossa carência, que é a nossa necessidade de se dobrar diante de Deus e ser transformado todos os dias por Cristo Jesus. Ele está dizendo bem assim, o texto diz: eu tenho um colírio que posso curar essa sua cegueira, bonzão. Põe a mão nos olhos assim, põe a mão nos olhos, todos vocês, põe a mão nos olhos. Diga comigo: passa esse colírio nos meus olhos, Senhor. Fala, irmão, passa esse colírio nos meus olhos, Senhor, e me mostre quem de fato eu sou.
Olha para mim agora. Peça esse colírio todos os dias. Abra os meus olhos para que eu veja, não a vida da Ruth, do Adriel, do Zé, para que eu veja a minha vida diante do espelho. E eu vou ter pouquíssima dificuldade de condenar você. Irmãos, quando eu acho que eu estou ficando top em santidade com Deus, sempre aparece mais uma. Há pessoas em que Deus manifesta os pecados delas, há outras que vai em prestações. Eu acho que eu não aguentaria ver todos os meus. Eu sou um pecador que necessito da graça de Deus todos os dias. E eu espero que vocês sejam também. Na verdade, eu tenho plena convicção que todos vocês são, mas que de fato vocês enxerguem quem vocês são de verdade. Que enxerguem de fato quem vocês são de verdade. Ele está dizendo: eu tenho um colírio que pode curar essa cegueira. Mas olhe para cá, irmãos, eu não vim trazer julgamento e culpa ao coração dos irmãos, nenhum de vocês. Deixa eu trazer um alívio para vocês. Você não consegue entrar nesse local de arrependimento sozinho. Você precisa ser conduzido até lá. E quem te conduz até esse local de arrependimento se chama o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que te leva até esse local de arrependimento e diz: olha, filho, quem você é e o que você de fato precisa. Se coloque em pé, meus irmãos, se coloque em pé, se coloque em pé. Se você quiser e deixar, o Espírito Santo te levará não só a coisas do passado que aconteceu com você e que você fez, mas principalmente as coisas que Ele está tratando na sua vida hoje, aqui e agora. Só tem um jeito de enxergar o tamanho do perdão, e é conseguindo ver o tamanho da sua dívida. Só tem um jeito de você perceber o tamanho do perdão de Deus para a sua vida. É você conseguindo enxergar o tanto que você devia. Quando você ver o tamanho da sua dívida, você verá o tamanho do perdão de Deus para com você. Se você é um dos que acha que não pecou muito, você precisa permitir que o Espírito Santo te leve à sua real condição de natureza pecaminosa. E se você tem essa noção, o próximo passo é: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmãos, quem resolverá o nosso problema no Brasil não é o braço de um homem, nem um braço de uma mulher. Quem resolverá o nosso problema é o Senhor Jesus, sendo o Senhor da nossa vida. Deixa de besteira. Nós estamos confiando em homens pecadores demais, em mulheres pecadoras demais. Você está confiando no seu braço demais. Cumpra o seu dever como cidadão, irmãos. Mas é confiança demais num homem. Tem um trem errado com a gente. Onde é que está o nosso Deus? Onde é que está a nossa relação para com Deus? A vida vai ser melhor se um homem foi acionado? Não, irmãos. A vida vai ser melhor e muito melhor se você reconhecer quem de fato você é. E de fato você é um filho de Deus. E você é um rei, é um sacerdote estabelecido por Deus. E eu quero orar por você nessa hora. E eu quero que você feche os seus olhos nessa hora. Pai, eu oro nessa hora, Senhor, por meus irmãos e oro por mim, Senhor. Me leve a esse lugar, Senhor, de arrependimento. Me leve a esse lugar, Senhor, de constante busca diária e compreensão do seu amor. Me leva, Senhor, ao arrependimento puro e profundo e bem fundo, Senhor. Me leve a esse local, Senhor, onde eu tenha consciência quem de fato eu fui, quem de fato eu sou e quão necessário eu sou, Senhor, e devo ser, Senhor, do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça para com a minha vida. Eu oro pelos meus irmãos nessa hora, Senhor, para que eles possam ter colírios nos olhos, Senhor, e que eles vejam quem eles são e o quanto eles precisam do seu amor e da sua misericórdia. Eu oro por eles, Pai, nessa hora. Eu oro como igreja nessa hora, Senhor. Nos traga um profundo arrependimento dos nossos corações, Senhor. Senhor, nos mostre quem de fato nós somos.
para que de fato nós possamos receber de verdade, em consciência, o seu amor, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Talvez porque a gente está na igreja, a gente se sente o bonzinho, Senhor, ou um bonzão, e às vezes a gente julga muito, Senhor, aquele que está distante ou está desviado na nossa linguagem. Mas eu oro por nós, os irmãos mais velhos que estamos aqui reunidos, Senhor. Eu oro por nós, e que nós possamos ser abraçados pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua bondade, e que a gente possa perceber e ver, Senhor, o que o seu Santo Espírito está fazendo na nossa vida todos os dias. Nos ajude a ter uma relação profunda com o Senhor, Deus. Profunda, profunda, profunda. Não rasa, mas profunda com o Senhor, meu Deus. Nos lava completamente, Senhor, o nosso corpo, a nossa mente, e perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós nunca conseguiremos pagar o que o Senhor fez por nós, mas nos ajude a tomar posse do que o Senhor já fez por nós, meu Pai. Eu oro nessa hora, meu Deus, e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Alguém aqui essa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus? Eu não sei se é alguém. Alguém que essa noite que gostaria de entregar sua vida ao Senhor Jesus? Levante as suas mãos que eu quero orar por você. Não há? Que o Senhor possa te abençoar mais e mais. Eu quero que você dê um abraço apertado, grande no seu irmão. Fala assim: eu sou um com você. Eu sou um com você. Dá um abraço apertado, fala assim: eu sou um com você. Abraça outro, fala assim: eu sou um com você. Eu tenho uma aliança com você. Fala assim: eu tenho uma aliança com você. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Estenda as vossas mãos assim. Estenda as vossas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus e as doces e benditas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês, não só hoje, mas para todo sempre. E que essa sua semana possa ser uma semana revolucionária de relação com o Espírito Santo de Deus, e que Ele possa tocar em você íntimo e profundamente. É o que eu ministro sobre as vossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. E a vitória de quem, irmãos? Pelo sangue. Que Deus os abençoe.